Boa noite, pessoal. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em sua vida. Glória a Deus, boa noite. Estamos dando início à nossa live de hoje. Como sempre, uma alegria receber vocês aqui conosco para mais esse estudo sobre parábolas. Mais uma noite nós vamos estudar sobre parábolas. Então, prepare o seu coração. Eu creio que o Senhor fará grandes coisas. Amém. Glória a Deus. Vamos começar a nossa live de hoje. Deus abençoe sua vida. O pessoal está começando a entrar aí. Acabamos de iniciar a nossa live. Estamos falando sobre as parábolas da Bíblia. Estamos meditando sobre as parábolas de Cristo, as parábolas de Mateus, capítulo 13. Falamos ontem sobre a parábola do trigo e do joio. Foi tremendo. Glória a Deus. Glória a Deus, foi maravilhoso. Deus nos ensinou muita coisa. E hoje nós vamos meditar sobre a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Glória a Deus. Então nós já estamos aqui no terceiro dia, aprendendo sobre parábolas. O Gabriel fez uma introdução sobre o que é parábolas. Depois nós começamos na parábola das 10 virgens e depois o joio do trigo. Eu vejo assim, nós estamos recebendo várias mensagens com testemunhos de pessoas que estão anotando, recebendo a revelação da palavra de Deus. É isso mesmo, pega a sua Bíblia aí, sua Bíblia de estudos, pega aí sua caneta, seu marca-texto e começa aí a marcar, a grifar a sua Bíblia. Hoje eu estava até pensando, eu lembro que quando às vezes eu dou alguma coisa para minha avó, eu dou algo novo para ela e ela fica guardando, Gabriel. Às vezes eu dou um jogo para ela de xícaras e fico guardando. Eu falo, você não vai usar o jogo de xícaras? Ah, não, eu vou usar só numa ocasião muito especial, vou usar esse jogo de xícaras. E fica 1 ano guardado, 2 anos guardado. Tem gente fazendo assim com a Bíblia, Gabriel. Tá com medo de riscar a Bíblia. Já aconteceu com você? Não Comprar pode. uma Bíblia nova e ficar com medo de riscar ela? Vamos riscar e pintar a nossa Bíblia. Para que o Senhor, em nome de Jesus, venha nos usar em breve com essa palavra para ser lançada na vida de outras pessoas. Então não tem medo de rabiscar a sua Bíblia, não. Depois você compra outra e assim a gente vai indo. Amém. Anota aí, pega sua caneta, seu papel. Estamos vendo aí que o pessoal, todo mundo está entrando já. A paz do Senhor a todos, irmão Jacinto, irmão Jonas, Pedro, Cirlei, Guilherme sejam Miranda, bem-vindas. Glória a Deus. Guilherme Misael, a Rose. Glória a Deus, a Cirlei tem mandado fotos dos estudos, que está anotando tudo aí. Glória a Deus pela sua vida, Cirlei. Igual eu falei, nós estamos recebendo várias mensagens de testemunhos através desse ensino que está sendo ministrado. Então, se atente aí, abra o seu coração, que o Espírito de Deus já venha aguçar os seus sentidos espirituais nessa noite. Como eu orei na noite de ontem, que o Senhor venha nos abrir realmente a palavra, nos dando um espírito de sabedoria, um espírito de inteligência, e que a partir desse estudo venha ser um divisor de águas, em nome de Jesus, a nível ministerial sobre nós. Amém. Eu creio nisso e eu creio firmemente na palavra que nós iniciamos esse estudo, que os mistérios do reino, que as parábolas são mistérios do reino, dadas a conhecer aos seus discípulos, aos discípulos de Cristo. Então, que nós, como discípulos, possamos realmente aprender, estudar e ter essa revelação no nosso coração. Não aquele conhecimento intelectual, a nível de mente, mas um conhecimento a nível espiritual. Uma revelação que traz vida aos nossos corações. Amém? Glória Deus a Deus. abençoe nossa irmã de Portugal, que o Senhor abençoe sua vida. Aleluia. Nossa irmã Noemê, que o Senhor te abençoe. Amém. Glória a Deus, estamos recebendo aqui várias pessoas mandando mensagem, já estão se conectando. A Jéssica, a Tati acabou de entrar, sejam bem-vindos. Prepare o seu coração, não sei a expectativa de vocês, mas a sua expectativa é grande para essa noite, Gabriel? Amém, muito grande. A minha expectativa é muito grande. Guilherme já está aí, glória a Deus, acompanhando todos os dias esses estudos. Glória a Deus, Gui, edifica na sua vida, a vida da sua família. Eu creio que vai ser tremendo. Amém. Irmã Doralice também, irmã Adriana, Deus abençoe a vida de vocês. Abra lá sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versículo 31. Mateus, capítulo 13, versículo 31.
Ô Gabriel, será que o pessoal lembra o que é parábolas? É importante a gente relembrar, né? Parábola vem do grego parabole e significa comparação, paralelo. Então é uma história inspirada, volto a dizer, não é uma história real que literalmente aconteceu. É uma história inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito, para revelar um princípio bíblico, para ensinar uma lição moral ou uma lição espiritual. Amém? Então, parábolas são histórias contadas com a finalidade de se revelar um princípio. É interessante, Gabriel, que o princípio é a base, é aquilo que vai nos sustentar. Então, ministerialmente falando, o Senhor quer nos sustentar através de princípios que são lançados na nossa vida. Então, ali, o Senhor vai estar lançando a base para que a partir disso nós íamos construir a nossa vida na presença do Senhor. Então, Amém. não estaremos mais firmados em qualquer coisa, mas estaremos firmados e pautados em Cristo. Independente das circunstâncias, estaremos firmes. Amém. Então, guarde isso no seu coração. Isso são parábolas. As parábolas de Jesus, volto a dizer, são diferentes das parábolas comuns. As parábolas comuns pegam histórias, pegam princípios ou elementos abstratos e trazem para dentro de uma história como forma de facilitar o ensino. Já Jesus não, ele fala por parábolas para que aqueles que estivessem ouvindo não entendessem, com exceção dos seus discípulos, que era dado conhecer os mistérios do reino. Então é por isso que nós carecemos do Espírito Santo de Deus para aprender e ter essas revelações das parábolas em nossos corações. Amém? Então Mateus capítulo 13, versículo 31. Uma coisa interessante que eu lembrei de comentar, até havia me esquecido. Então, parábolas são histórias inspiradas. Muitas pessoas confundem, até quando a pastora lançou o desafio na primeira live, a pastora falou assim, quem vai acertar aí a primeira parábola de estudo vai ganhar um lanche, né? Muitas pessoas arriscaram, falaram assim, a parábola do rico e do Lázaro, né? Aquele texto conhecido que o Senhor Jesus narra a história do rico, do Lázaro, que ambos morreram, um foi para o seio de Abraão, o outro foi para o Hades. Você deve se recordar dessa história. Então, isso não é uma parábola. Por quê? Porque não é uma história inspirada. Isso que o Senhor Jesus contou foi uma história real. Tanto é que ele narrou os nomes. É evidente que esse Lázaro não é aquele Lázaro que ressuscitou, amém? Mas é uma história real, é um acontecimento, então não é uma parábola. Uma parábola é uma história inspirada, não é um fato que ocorreu. Amém? Amém. Glória a Deus. Só a título de esclarecimento para nós aí. Mateus capítulo 13, versículo 31. Amém? Todo mundo aí? Mateus capítulo 13, versículo 31. Outra parábola lhe propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando dele semeou no campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e se faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Amém. Então, a parábola do grão de mostarda. Irmãos, é muito interessante essa parábola. E essa parábola, na minha opinião, essa parábola e a parábola seguinte do fermento, talvez seja a parábola que mais tem divergências quanto à interpretação. Vocês vão ver interpretações das mais diversas. Amém? Nós vamos analisar sobre uma interpretação bíblica. A Bíblia interpreta Bíblia. Guarda isso no seu coração. Da onde vem essa revelação? Da onde você está tirando esses significados? Da Bíblia. Lembre, ao analisar uma parábola, você não pode pegar uma situação externa e trazer para dentro da parábola, não. Você tem que pegar a Bíblia. Pega um texto da Bíblia, a Bíblia interpreta a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? É com base nisso que nós vamos para a interpretação. Amém? Então, olha lá, versículo 31. O reino dos céus é semelhante. Novamente, nós estamos fazendo uma semelhança entre o que o Senhor vai narrar e o reino dos céus. Vale lembrar o que é o reino dos céus. O reino dos céus é o governo de Cristo sobre as nossas vidas. Lembra do Pai Nosso, né? Venha a nós o teu reino.
O reino é o governo de Cristo sobre nós. Nós, que somos cristãos, já temos o reino em nós. A nós já é chegado o reino dos céus. Literalmente, esse período do reino vai se cumprir após a volta de Cristo, num período que nós chamamos de período de milênio. É o governo de Cristo sobre a terra. Mas quando o Senhor diz o reino dos céus aqui, Ele está dizendo, está se referindo à nossa época, ao tempo que nós estamos agora, à nossa dispensação, porque a nós, igreja, já é chegado o reino dos céus. Amém? Então não é para uma dispensação futura essa parábola, mas é para o momento que estamos vivendo. Amém? É semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Então coloca entre parênteses aí, grão de mostarda. Pessoal, for surgindo alguma dúvida, vão colocando as perguntas aí que a gente já vai respondendo. Isso, qualquer dúvida, questionamento, pode mandar aí. Então o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Coloca grão de mostarda entre parênteses. E o que vai significar grão de mostarda? Ele é uma semente. E no contexto que nós vamos ver e nós vamos meditar, grão de mostarda ele vai significar tanto a igreja enquanto instituição, enquanto corpo de Cristo, mas também vai significar nós como igreja enquanto indivíduo. Amém? Pegou aí? Então temos duas aplicações. Você pode aplicar essa parábola para o seu contexto pessoal, mas também você pode aplicar essa parábola no contexto da igreja como um todo. Amém? Que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Quem que é o homem que semeia a semente no campo? Nós já estudamos duas parábolas, né? E você pode, pelo que você já aprendeu, você pode chegar à conclusão que esse homem é quem? Esse homem é Cristo. É Ele que vai semear a semente no campo. Então coloca o homem entre parênteses, coloca aí Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Amém? Pegando nele, semeou no seu campo. E olha que coisa interessante. O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. Coloca entre parênteses aí, plantas. E faz-se uma árvore. Sublinha também essa parte, coloca entre parênteses e já vamos ter a explicação. De sorte que vêm as aves do céu, coloca entre parênteses as aves do céu, e se aninham nos seus ramos. Essa parábola, irmãos, olha que coisa interessante. Fazendo uma leitura da parábola de forma superficial, qual que é a conclusão e qual que é boa parte das interpretações? As pessoas pegam isso como se falasse do crescimento do reino, como se o crescimento desse grão de mostarda, que se tornou uma planta e depois se tornou uma árvore, é uma coisa boa, como se isso fosse uma coisa natural, como se isso fosse uma coisa normal, ou como se o reino dos céus tivesse que crescer dessa forma. E não é. E não é disso. E não é disso que a parábola está falando. Isso é algo negativo. Sabe por quê? Porque um grão de mostarda, quando ele é semeado, ele vira uma planta. E o objetivo dessa planta, o objetivo desse grão de mostarda que foi semear, não é se tornar uma árvore. O objetivo desse grão de mostarda é frutificar. Ele foi semeado para multiplicar. Ele foi chamado, ele foi plantado, ele foi semeado para dar frutos e não se tornar uma árvore. Um grão de mostarda que quando cresce e torna uma grande planta é uma coisa, porque aí ele vai ser frutífero. Agora um grão de mostarda que se tornou uma grande planta a ponto de crescer e se tornar uma árvore, ele está indo contrário à sua natureza. Nós estamos falando de uma anormalidade. Isso é forte. Muito
Isso é forte. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo não te chamou para você ter um lugar de proeminência, para você ser grande aos olhos dos outros, para você ter grandes ramos a ponto de que as aves do céu se aninhem nos seus ramos. Não, não. O Senhor te chamou para gerar frutos. A Karina vai ler um texto para nós sobre isso. Tem um texto que o Senhor fala muito comigo a respeito de frutificação. Como o Gabriel falou, esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Sempre foi o propósito de Deus. Quando Adão e Eva pecam, o Senhor só através de Jesus nos coloca de novo no propósito original dele, que sempre foi frutificar. Então vamos ler um texto que está lá em João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 16. João 15, 16. Amém? Conseguiram abrir aí? Amém. Vá anotando aí. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Olha que interessante. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o texto está afirmando que Ele nos escolheu e nos nomeou para uma finalidade, para que vamos e demos fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, foi o Senhor que nos escolheu, o Senhor escolheu cada um de nós, e a finalidade que o Senhor nos escolheu é uma: frutificar. E olha o que o texto fala no versículo 8 de João 15. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Amém. Assim sereis meus discípulos. Nós estamos falando sobre parábolas. E as parábolas, Gabriel, você está falando que é para os discípulos. E aqui o texto de João, capítulo 15, versículo 8, está falando que quando nós frutificamos, assim nós somos discípulos. Olha Amém. que interessante, não é forte? Quando nós estamos frutificando, assim nós somos discípulos do Senhor. É tremendo isso. Tem um pastor que eu gosto muito de ouvir, e certa vez eu ouvi ele contando um testemunho. Ele disse que chegou um irmão da igreja e falou assim para ele: pastor, o senhor prega muito bem, eu gosto tanto que o senhor prega, eu não gosto quando o senhor põe outras pessoas para pregar, porque por mim eu colocava só o senhor para pregar todos os domingos. E ele respondeu assim, esse pastor, ele falou assim: então, irmã, mas Jesus não me chamou para ser um excelente pregador e só eu pregar todos os domingos. Jesus me chamou para mim gerar discípulos. É por isso que eu prego alguns domingos e nos outros eu ponho os meus discípulos. Eu ponho aqueles que eu estou ensinando. Então, qual que é a questão do reino? Jesus chamou para você fazer discípulos. Mas tem muitas pessoas, agora aplicando no contexto pessoal da parábola, amém? Lembra que eu falei que o grão de mostarda aplica na sua questão como indivíduo e aplica-se na questão da igreja como um todo, como instituição. Então, na sua questão como indivíduo, você vai falar assim: muitas pessoas, ele não quer multiplicar a célula. Por quê? Porque a célula está boa. Ele é o líder da célula. Está todo mundo ali com ele, liderando a célula. É gostoso, está todo mundo ali, vindo pedir oração, vindo querer tirar dúvida, vindo querer prestar alguma coisa, e a pessoa vai crescendo. Se ele não vigiar, ele começa a cair nesse erro e começa a ir contrário à sua natureza. Em vez de permanecer pequeno, humilde, como uma planta, e apenas multiplicar, ele quer se tornar uma árvore. E qual que é o problema quando se torna uma árvore? O problema quando se torna uma árvore é que, primeiro, ela deixa de cumprir o seu objetivo principal, que é multiplicar. Sai do propósito. E olha lá, ela atrai as aves do céu para os seus ramos. Irmãos, muitas linhas de interpretação dessa parábola vão dizer que as aves do céu seriam discípulos que vão se achegar até você.
seriam pessoas que vão se aproximar de você como um ensino, do seu ensino, de você como líder. Mas lembra o que eu disse? A Bíblia interpreta Bíblia. Na parábola do semeador, volte um pouquinho aí. Vai em Mateus, capítulo 13, versículo 4. Volte um pouquinho. Mateus 13, 4. Diz assim: E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Amém? Versículo 19, a interpretação da parábola. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Na parábola do semeador, na qual o próprio Jesus deu a interpretação, as aves do céu eram o quê? Eram maligno. As aves do céu eram Satanás e seus demônios, eram maligno, que veio para roubar a palavra. A aplicação nessa parábola do mesmo capítulo não pode ser diferente. As aves do céu aqui simbolizam o maligno, porque toda vez que você como indivíduo e nós como igreja saímos do nosso propósito original de multiplicação e passamos a querer apenas querer aparecer, passamos a ter a ideia de crescermos como igreja, como para aparecer, para se tornarmos fortes, visíveis, frondosos, né? Então nós saímos do nosso propósito. E a única coisa que a gente atrai são as aves do céu. Meu Deus. A gente abre espaço para as aves do céu virem se aninhar em nossos ramos. Isso é muito forte, né? Então o Senhor chama a nossa atenção, nos adverte aí como cristãos neste momento, né? Será que você como líder tem se preocupado com isso? A sua ideia, irmão, como líder tem que ser: eu preciso multiplicar, eu preciso crescer. Como é que tá as pessoas da minha célula? Como é que está meu líder em treinamento? Como é que está o meu anfitrião? As pessoas não podem ficar dependendo de você para sempre. Já vi muitos líderes que acontece isso. Começam a criar dependentes dele. E essas pessoas ficam dependentes por anos e anos e anos. Então isso quer dizer que essa pessoa não está crescendo e amadurecendo as pessoas que estão em volta dele. Isso não é finalidade. O Senhor nos chamou para estabelecer uma paternidade na vida das pessoas. Amém. E depois que essa pessoa estiver pronta, ela também vai estabelecer paternidade. E assim o reino vai avançando. Então o reino dos céus é estabelecido assim: e de fazer discípulos. Você não pode querer ficar guardando isso aí, manter as pessoas dependentes de você. A única coisa que você vai arrumar é problema, porque as aves do céu vão vir se aninhar em seus ramos. Se você quiser anotar, então, aves do céu, coloca o maligno, né? E você pode anotar aí no início dessa parábola. Essa parábola, ela fala sobre o quê? Sobre uma tentativa, anota aí, tentativa de perverter o propósito, né? É um título que eu estou colocando aí para ficar claro para você. Ou coloca assim: uma tentativa de nos tirar do nosso chamado. É isso que essa parábola está dizendo. Agora vamos analisar essa parábola por um contexto mais geral. O que nós temos visto em nosso contexto como cristãos e como aquilo que tem ocorrido em geral em todo o mundo? Nós temos visto grandes igrejas que deixaram o seu propósito natural e passaram a se tornar apenas grandes instituições. Deixaram seu propósito inicial, que é multiplicar, enviar, gerar discípulos, para se tornar mais como instituições. Isso está acontecendo ou não está acontecendo? Sim. Nós vemos igrejas, nós não queremos citar nomes aqui, nada disso, misericórdia, né? Mas que parece mais uma empresa do que uma igreja. É mais um CNPJ do que o organismo vivo que a Bíblia fala que é a igreja. Por quê? Porque saiu do seu propósito.
A ideia agora é o status, a ideia agora é aparecer, a ideia agora é ser grande, a ideia agora é ser visível. O reino de Deus já está entre nós, não precisa disso. Amém? Diante disso, Gabriel, eu creio que nós temos que guardar o nosso coração, né? Sempre orar, pedindo ao Senhor para que essa semente não venha entrar nos nossos corações. Nós não viemos perder o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, que é de frutificar. O Senhor fala assim em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ó, versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Ó o propósito. Você vai, batiza. E você começa o que? A ensinar os rudimentos, os primeiros passos na fé. É lindo, é maravilhoso o Evangelho. E depois essas pessoas começam a discipular outras. E assim a gente vai tomando o Moarama, o Paraná, o Brasil, as nações por herança. Amém. Glória a Deus. Os princípios que governam o reino, né, os princípios de Deus, que são os princípios do reino dos céus, são completamente opostos aos princípios que regem as coisas do mundo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Versículo 26. Diz assim: não será assim entre vós. Mateus capítulo 20, versículo 26. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Esse aqui é um princípio do reino. É totalmente contrário ao que aconteceu com esse grão de mostarda. Porque se você é um cidadão do reino, você não tem que... No reino, maior é aquele que serve. Maior é aquele que serve. Maior não é aquele que se tornou uma árvore grande, visível, robusto para os demais. Não. Maior é aquele que serve. Maior é aquele que está multiplicando. Amém? É servir mesmo. Porque quando você discipula alguém, você está ali para servir aquela pessoa. Então você vai ali ensinar os rudimentos da fé, você mesmo fazendo e ela observando. Então ela observando a sua conduta, o seu modo de viver, você vai estar lançando princípios, fundamentos sobre a vida dessa pessoa, discipulando e automaticamente ela vai estar fazendo assim com os seus liderados. Amém. Você pode escrever aí também nessa parábola, de uma forma que você consegue localizar bem aí depois. Essa parábola, lembra que eu disse, todas as 7 primeiras parábolas de Mateus 13, elas são relacionadas com as 7 igrejas de Apocalipse. Em Mateus capítulo 13, na parábola do grão de mostarda, a partir do versículo 31, pode anotar aí, refere-se à igreja de Pérgamo. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa, uma coisa completa a outra. O que perguntou aqui, esta parábola completa a do trigo e do joio? Porque o trigo, quanto mais maduro ele começou a apontar para baixo, e o joio se aponta para cima. Sim, uma completa a outra, mas cada uma no seu contexto, mas sim no sentido geral, uma complementa a outra. Essa questão do trigo é interessante, porque só dá para, voltando um pouquinho, né? Só dá para perceber a diferença do trigo e do joio quando eles estão maduros, porque o trigo, quando está maduro, ele se curva. Isso nos fala de nós cristãos maduros, porque nós somos mais, nós temos que nos curvar com mais facilidade perante o Senhor e sermos mais humildes. Agora o joio não, o joio se mantém sempre reto. Isso nos fala do orgulho, né? Também cai nesse contexto que estamos falando agora, porque na parábola do grão de mostarda você tem que se manter simples. Maior é aquele que serve. É isso aí. Isso é contrário ao que o mundo prega, né? Por isso que a palavra de Deus, em Romanos 12:2, fala que nós devemos renovar o nosso entendimento.
não de acordo com o que o mundo fala, mas de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é contrária ao que o mundo tem pregado, né? Amém. Olha lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Pérgamo é a igreja de Pérgamo. Pode colocar entre parênteses aí, Pérgamo, né? Versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Coloca entre parênteses Pérgamo e pode escrever aí: casamento, união. E o que o Senhor escreveu à igreja de Pérgamo? Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha lá, nós vamos destacar o nosso objeto de estudo. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Olha lá, o que está dizendo aqui? Você pegou o contexto aqui, que esse contexto é o mesmo contexto da parábola? A parábola está dizendo de Jesus lá que a igreja, que o grão de mostarda cresceu e se tornou uma árvore, de modo que ele se tornou um ninho para as aves do céu, de modo que em vez de multiplicar, agora ele é apenas um lugar onde se infiltraram onde o maligno se infiltrou. Meu Deus. As aves do céu estão ali infiltradas. A igreja de Pérgamo, no contexto histórico, ela vai dar justamente na época em que a igreja mudou o período em que ela estava, vamos assim dizer, vamos colocar da seguinte forma. Ou seja, a igreja era perseguida. Logo após a ressurreição de Cristo, você deve se recordar da história, os apóstolos eram perseguidos. A igreja era uma igreja perseguida. Mas não foi assim para sempre. Na época de Constantino, que é na época onde se cumpriu literalmente a mensagem a Pérgamo, a igreja deixou de ser perseguida pelo Império Romano e passou a ser a religião oficial do Império Romano. Ou seja, a igreja que antes era perseguida, agora, e aí você vai ver que a igreja quando era perseguida, ela se multiplicava com grande facilidade, né? Mas agora a igreja que antes era perseguida, agora ela se tornou a religião oficial do Império Romano. E foi neste momento, quando a igreja se tornou uma árvore frondosa, como diz na parábola, uma árvore, como diz na parábola, desculpa, irmãos, que as aves do céu vieram se aninhar em seus ramos. É nesse momento da história da igreja que a maioria dos falsos ensinos, que a maioria das heresias, que a maioria dos equívocos na interpretação da parábola começaram aí. As indulgências e por aí vai. Saíram do propósito. A igreja que antes era um grão de mostarda, uma planta para multiplicar, agora se tornou aqui em Pérgamo uma árvore. É a religião oficial do Estado, é um lugar de destaque, mas as aves do céu vieram aninhar nos seus ramos. Pediram para a gente repetir de novo Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Amém? Igreja de Pérgamo. Amém, irmão? Guardou aí no seu coração? Se tiver alguma pergunta, manda para nós. Então você viu como a parábola fica explicada dessa forma? Como essa é a interpretação bíblica da parábola? Biblicamente falando, a gente não tem margem para outro tipo de interpretação, né? Então que você guarde isso no seu coração. Ela casa certinho com a igreja de Pérgamo. As duas coisas ocorrem de forma assim claras pela palavra de Deus e a palavra de Deus se cumprindo mais uma vez. Amém? Amém. Uma última referência para você. Lá em Aves do Céu, você anotou Mateus capítulo 13, versículo 4, lá na parábola, né? Coloca outra referência aí. Gênesis capítulo 15, versículo 11. Esse texto de Gênesis nós não vamos ler,
mas pelo princípio da primeira menção, né, a primeira vez que aparece nesse contexto de aves roubando as coisas foi em Gênesis 15:11. É quando Abraão dá uma oferta e as aves do céu vêm roubar a sua oferta. Então a Bíblia fala que Abraão enxotava as aves do céu. Ou seja, as aves do céu nesse contexto não podem ser coisa boa. É o maligno. Glória a Deus, irmãos. Então que você possa pedir para o Espírito Santo sondar o seu coração, que você possa clamar ao Senhor e manter sempre firme nesse propósito, no propósito de multiplicar, no propósito de ensinar, no propósito de fazer discípulos e enviar esses discípulos. Amém? Vejo isso muito assim na vida de Davi, né? Davi era alguém que tinha um coração quebrantado, que não ficava se engrandecendo. E nós temos que ser assim, temos que guardar o nosso coração, porque os dias têm sido maus, várias coisas o mundo tem nos oferecido, só que nós temos que nos posicionar de forma diferente, não como o mundo fala, mas de acordo com a palavra. Então que o Senhor venha realmente sondar a terra do nosso coração, Amém. arar essa terra do nosso coração e venha tirar tudo que tem nos impedido de viver essa plenitude que o Senhor tem prometido a nós como igreja. Amém. Glória a Deus. Amém. Você vai ver que os grandes homens da Bíblia, né, os grandes homens de Deus na Bíblia, eles deixaram discípulos, né? O principal deles foi Jesus Cristo, que deixou discípulos, que deixou os apóstolos, que continuaram a obra que ele começou. Amém? Imaginando naquele dia, quando nós vamos nos encontrar, encontrando os nossos discípulos lá, apresentando os nossos discípulos a Cristo. Imagina você chegar diante do Senhor e você apresentar essas pessoas que você gerou. Amém. A Ele. É maravilhoso, tem coisa melhor que isso? É tremendo. É algo que não se perde, é algo que a traça não vai corroer. É lindo, é maravilhoso. Irmãos, olha só, às vezes você acha assim, mas eu não consigo, mas é difícil. Irmãos, você tem que ater no seu coração a cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Por exemplo, a Bíblia fala de um homem na Bíblia, não vai falar dele muitas vezes, vai falar poucas vezes. Vai falar de Ananias, né? Ele discipulou muita gente? A Bíblia não fala. Não cita. A Bíblia fala que ele era um homem simples, né? Mas não cita que ele discipulou muita gente, mas ele discipulou uma pessoa que a Bíblia fala, e ele fez isso muito bem. Foi quem? Paulo, o apóstolo Paulo. Olha só, ele foi o homem usado para discipular a vida do apóstolo Paulo. Tá bom, irmãos. Glória a Deus. Olha o galardão desse homem. Olha o galardão desse homem. Às vezes você pensa, minha célula tem 3, 4 pessoas. Irmãos, faz com zelo. Quem sabe não tem um Paulo lá na sua célula? Meu Deus. Quem sabe não tem um evangelista desse lá na sua célula? Creia, Deus tem coisa grande para a sua vida. Às vezes o seu propósito é uma peça fundamental nessa engrenagem do reino, sabe? Para você levar a palavra para alguém que vai fazer a diferença. Às vezes a gente quer discipular tantas pessoas, mas a palavra diz que nós devemos andar nas obras que o Senhor já preparou. Então essas pessoas que nós iremos discipular, estabelecer uma paternidade sobre elas, o Senhor já escolheu para isso, Gabriel. E isso é glorioso, isso é maravilhoso. Então nós seremos usados para enxertar a palavra, para lançar paternidade na vida de pessoas que o Senhor já escolheu. Amém. E às vezes a gente pensa numa quantidade muito grande, mas às vezes é igual você falou, imagina Ananias, discipulou a Paulo. Quem foi Paulo? Meu Deus, todos queriam fugir de Paulo, porque era um perseguidor da igreja, mas ele teve uma experiência tão forte com o Senhor que levou ele a cumprir o ministério dele com êxito, da sua vida. Amém. E Ananias se levantou como um homem de Deus para ir lá e discipular a Paulo. Que privilégio de Ananias. Aleluia. Que privilégio nós temos de discipular pessoas, de gerar pessoas em Cristo. Que o Senhor venha nesse momento invadir o seu coração com essa alegria. Amém. Colocando aí já no seu coração pessoas que você deve lançar a palavra. E daí você me pergunta, mas como que eu vou discipular? Não tenho muito tempo. É nas coisas que nós fazemos mesmo no nosso dia a dia que nós lançamos a paternidade. Às vezes você está ali fazendo um bolo, chama determinada pessoa para estar ali com você naquele momento. Você que é um homem, está indo jogar futebol, alguma coisa, chama essa pessoa para estar. É no seu exemplo que a pessoa vai ser discipulada, muito, né? Na convivência contigo. Isso mesmo, vendo a sua conduta, vendo o seu modo de viver, você vai estar lançando princípios sobre a vida de pessoas. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos para a próxima parábola. Mateus,
capítulo 13, versículo 33. Mateus 13, 33. Glória a Deus, irmão Jacinto. Nosso Deus é tremendo. Mateus 13, 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Olha que tremendo, irmãos, que maravilhoso. Através da parábola, o Senhor revelou as coisas ocultas, as coisas que estavam ocultas desde a fundação do mundo. Isso é para a minha vida e para a sua vida. Discípulos. Por que eu digo que essa parábola é talvez a que tenha bastante divergência de interpretação e bastante equívocos em sua interpretação? Porque muitas pessoas, que nem eu digo novamente, leem a parábola de forma superficial ou uma análise diferente, que não pegou os princípios bíblicos ali, e diz assim: olha, o reino de Deus é que nem um fermento, porque o fermento faz crescer. Então o reino de Deus é assim: quando você coloca o reino de Deus na massa, quando você coloca o fermento na massa, o pão, a massa vai crescendo, a igreja vai crescendo. Muitas pessoas pegam essa parábola na aplicação para falar do crescimento da igreja. Amém? Novamente, né? Novamente, para falar assim: olha, a igreja é assim. Quando, por exemplo, o fermento é o espírito. Quando o espírito está na massa, a massa cresce, a igreja cresce, e assim vai. Mas não dá espaço para a interpretação bíblica esse tipo de linha de pensamento. E por que eu volto a dizer? Por que não tem espaço para essa linha de pensamento? Porque para interpretar as parábolas, nós temos que interpretar com os princípios bíblicos. Lembra? Bíblia interpreta Bíblia. Tudo bem, você pode dizer: ah, mas o fermento faz crescer. É verdade, o fermento faz crescer. Até a parábola vai dizer aqui que o fermento foi inserido na massa e até que tudo foi levedado, ou seja, até que tudo cresceu, tudo foi fermentado. Mas coloca entre parênteses aí: fermento. Fermento na Bíblia, irmãos, escreva aí, simboliza o pecado. Fermento simboliza o pecado. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que fermento simboliza o pecado. Não pode ter fermento na massa. Por quê? Porque fermento é símbolo de pecado. Olha só, lembra que eu disse, para interpretar a parábola, você tem que pegar o seu contexto, aquilo que a antecede, também aquilo que a sucede. Nós acabamos de ler a parábola do grão de mostarda. Ontem, nós estudamos sobre a parábola do joio e do trigo. Preste atenção como uma complementa a outra. A parábola do joio e do trigo vai dizer que no meio do trigo, o maligno veio e plantou o joio. A parábola do grão de mostarda vai dizer que a grão de mostarda se tornou uma árvore e as aves do céu, ou seja, o maligno veio e se aninhou nos seus ramos. Aí você vai dizer que a parábola do fermento é o Espírito Santo que está querendo fazer crescer a massa? É fora do contexto. Ou seja, no mesmo contexto em que nós estamos falando, é o que está ocorrendo aqui. É o pecado inserido no seio da igreja. É o pecado inserido no meio da igreja. É o falso ensino inserido em nosso meio. Glória a Deus, irmã Renata, que você está entendendo as parábolas agora. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Olha que coisa interessante. Volto a dizer, acho que você já notou aí. A parábola do joio e do trigo, ela falava de uma oposição ao serviço divino. Ou seja, Cristo semeou o trigo, o diabo veio e semeou o joio. A parábola do grão de mostarda, ela fala de uma tentativa de interromper o propósito de Deus. Porque o Senhor planta o grão de mostarda para frutificar e o maligno vem e quer assim aninhar em seus ramos. E a parábola do fermento, se você quiser anotar, anota aí. Ela vai falar da corrupção
da corrupção doutrinária, vamos colocar assim, né? Ou se você preferir, da corrupção na agência divina, ou nas instituições eclesiásticas, ou a corrupção da doutrina. Pode colocar dessa forma. Por isso, Gabriel, que nós temos que conhecer a Bíblia. Muitos vêm e falam assim, eu estou lendo tal livro, determinado livro, estou vendo pregações na internet, e nós temos acesso a muito material. Mas você tem que conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, porque se aquela pessoa falar determinada coisa que não está de acordo com a palavra, você vai saber filtrar aquilo que a pessoa está falando. É verdade. Então, comece a estudar a Bíblia, a ler os evangelhos, a estudar os evangelhos, e assim você vai partindo para outros livros da Bíblia, as cartas de Paulo, e assim você vai criando maturidade para entender os conteúdos. Então, a primeira coisa, estude Bíblia. Depois que você já estiver entendendo, o Espírito trouxer luz ao teu espírito sobre a palavra, daí sim você vai partir para outros conteúdos. Amém. Muitas pessoas começam, por exemplo, lendo livros de estudos específicos de livros. Estou lendo um estudo sobre o livro de Apocalipse. Estou lendo um esboço de estudo sobre o livro de Daniel, o livro de Ezequiel. Leia primeiro os livros. Leia primeiro 2, 3 vezes o livro de Apocalipse. Faça as suas anotações. Esteja aberto àquilo que o Espírito Santo vai ensinar ao seu coração. E depois parta para esses livros de ensino, de teologia. Sabe o que é tremendo? Porque daí você vai ver, quando você acabou de ler o livro, meditou, orou e tudo mais, você vai ver o quê? Você vai ver que quando você lê livros de teologia vai ser tremendo. Porque você vai pegar um livro de um teólogo, por exemplo, muito famoso ou muito conhecido, e você vai ver que a revelação que o Espírito Santo trouxe ao seu coração é exatamente aquilo que o cara escreveu no livro. Você fala assim, nossa, por quê? Porque o Espírito é o mesmo. É tremendo isso. Ou outras vezes você vai pegar uma linha de interpretação equivocada e você vai ler e na hora o Espírito Santo vai testificar no seu coração. Não, mas não é isso. Não pode ser isso porque eu li e não é dessa forma. Então o Espírito Santo vai te conduzir. Hoje em dia nós temos várias séries sobre a Bíblia, sobre algumas histórias. É interessante que algumas pessoas nos procuram e falam assim, aconteceu isso na história de tal pessoa. E você para, não vi isso na Bíblia. Não está lá? Não está lá, o que aconteceu? Um comentário de Darman aqui, é verdade, irmã. Se a gente pegar essas parábolas e lermos de forma aleatória, você vai poder ter uma visão diferente. Isso mesmo. Mas percebeu como se você pegar no contexto, uma após a outra, uma na sequência da outra, da mesma forma que Jesus narrou, você vai ver que não há margem para outras interpretações. O fermento vai simbolizar pecado. Vamos ver um pouco disso agora? Amém. Abre comigo lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Pode ler, não? Gálatas, capítulo 5, versículos 7 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Pode ler. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Fica claro, né? Irmãos, olha só, o apóstolo Paulo foi muito duro com a igreja, com as igrejas da Galácia, né? A Galácia era uma região, então essa carta aos Gálatas foi direcionada a essa região. E você vai ver o quê? Porque havia um grupo de pessoas, os judaizantes, né? Que eles estavam querendo perverter a doutrina da graça, a doutrina que Paulo tinha pregado, a doutrina de Cristo, o Evangelho. E o que eles estavam dizendo? Olha, vocês têm que guardar a lei. Não é só crer e confessar a Cristo. Vocês também têm que circuncidar. Perceba, eles estavam inserindo o fermento na massa. Então Paulo foi muito duro. Paulo falou assim, olha, quem vos ensinou, vocês estão correndo errado. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Se você colocar um pouquinho de doutrina errada, vai estragar tudo. Dá confusão. Irmãos, olha só. Se você pegar
Pastora Val acabou de entrar aí, glória a Deus. Deus abençoe, mãe. Beijo. Irmãos, se você pegar, por exemplo, Paulo foi muito duro com a igreja da Galácia, com as igrejas da Galácia, por quê? Porque se eles caíssem no ensino, no erro de perverter o ensino da graça, do evangelho, pronto, tudo a partir dali estaria perdido. O evangelho, por exemplo, um exemplo, o evangelho é graça, favor não merecido. Você pode inserir um pouquinho de obras? Não, um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa. Vai estragar tudo. É muito interessante que quando você vai ler as cartas de Paulo, você vai ler a carta aos Coríntios, por exemplo, você vai ver que era uma igreja problemática, vamos assim dizer. Uma igreja, não vou dizer rebelde, vamos dizer assim, desobediente, falha. Mas Paulo fala com ele, meus filhinhos, não é bom que façais assim. E a igreja de Gálatas, das Galácias, a igreja de Gálatas, né? Eles não eram tão desobedientes ou tão falhos nesse sentido. Mas Paulo fala com eles de forma severa. Firme, bravo. E por quê? Guarde isso no seu coração. Uma fé correta vai produzir um comportamento correto. Uma fé correta, uma doutrina correta vai produzir um comportamento correto. A igreja de Coríntios, a princípio a fé deles estava correta. O comportamento deles não estava correto. Mas, como a fé deles era correta, o que Paulo estava dizendo? E estava, claro, advertindo, corrigindo, mas de forma mais tranquila. Sabe por quê? Porque Paulo sabia que se a fé fosse correta, o comportamento deles ia se conformar à fé. Porque uma fé correta produz comportamento correto. Agora me diz uma coisa, a igreja dos Gálatas, o comportamento podia até estar mais ou menos, até estar correto, mas se começassem a colocar o fermento na doutrina, irmãos, ia levedar toda a massa, não ia sobrar nada. Porque uma fé errada vai produzir um comportamento completamente errado. Isso mesmo. Isso é fácil perceber quando a pessoa não entende a palavra de Deus, o seu comportamento é totalmente errado, porque está seguindo ali uma má interpretação Sim. da Bíblia, né? Isso mesmo. Por exemplo, quem crê que a salvação é pelas obras, a pessoa tem um comportamento completamente errado, vive apavorada, vive inseguro, debaixo da lei, é um peso, é uma angústia, é um sofrimento para fazer a obra. Por quê? Por que esse tipo de comportamento? Porque a fé está errada, porque tem fermento aí na massa. Amém? Novamente, essa parábola do fermento, nós podemos trazer essa aplicação para o nosso contexto pessoal, mas também podemos trazer essa aplicação para o contexto como igreja, enquanto igreja de Cristo que se reúne sobre a terra, enquanto instituição. Trazendo para o seu contexto pessoal, peça para o Espírito Santo sondar o seu coração, se porventura algum fermento, alguma falsa doutrina aí. Muitas vezes, irmãos, nós crescemos com pensamentos errados, né? Com doutrinas, com crenças erradas. Às vezes você participou de alguma igreja ou veio de alguma cultura diferente, onde tinha uma distorção da palavra da Bíblia, da palavra de Deus. E aí você faz o quê? Você tem uma fé errada, tem fermento na massa, a coisa fica pesada, não flui. Amém? Isso mesmo. Tem várias crenças que nós temos que são limitadoras, nos limitam de usufruir da graça de Deus. Então nós Amém. Temos que pedir luz ao Senhor para que Ele venha nos curar, para que nós venhamos viver o melhor de Deus. Ainda nesses dias, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aproveitar e mandar um abraço aí pro Rafinha, meu primo. Deus abençoe, Rafa. Estamos com saudade de vocês aí. Seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Será que você está aqui assistindo a live e percebeu que tem algum fermento aí? Ou algum fermento que você acha assim, que tem contaminado muito a igreja? Dá a sua opinião aí pra gente. Amém. Olha lá. Então, fermento, símbolo de pecado. Lemos o texto de Gálatas. Agora vamos lá para Êxodo, capítulo 34, versículo 25. Êxodo, capítulo 34, versículo 25. Êxodo 34, versículo 25. Vai abrindo aí. Amém? Olha como diz: não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão
levedado, ou seja, com pão fermentado. Não pode ter fermento na massa. Então, quando eles celebraram a Páscoa, não podia ter fermento na massa. Amém? Nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para amanhã. Ou seja, tudo que você trouxer para mim, né? Os pães que eram oferecidos, que eram celebrados a Páscoa, não podia ter fermento. Vai para Levítico, capítulo 10, versículo 12. Levítico, capítulo 10, versículo 12. E disse Moisés a Arão, e a Eleazar, e a Itamar seus filhos que lhe ficaram: tomai a oferta de alimentos, restante das ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, ou seja, comei-a sem fermento, né? Comam sem fermento junto ao altar, porquanto é coisa santíssima. Então todas as ofertas santíssimas, as ofertas apresentadas ao altar, as principais, tinham que ser oferecidas com pães sem fermento. Amém? Então, hoje você celebra a ceia, né? Que é o corpo e o sangue de Cristo. Se você que congrega conosco, você vai se recordar que é aquele pãozinho sem fermento. Por que o pão é sem fermento? Porque na Páscoa o pão devia ser sem fermento. E na ceia, o pão que representa o corpo de Cristo também não pode ter fermento, porque ser fermento é símbolo de pecado. Amém? Então, se é o corpo de Cristo que nós estamos celebrando, tem que ser sem fermento. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Volta lá para Mateus 13. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Coloque entre parênteses aí, uma mulher. Amém? Amém? Nós estamos em Mateus 13, 33. versículo 33. Uma mulher. Quem que é essa mulher? Isso aí vai representar a falsa igreja. Coloca entre parênteses aí, pode escrever. Falsa igreja. Pode escrever também é um significado. É o falso ensino. Amém? Veja assim que hoje nós temos muito acesso à informação. Então, o falso ensino tem se proliferado, tem aumentado muito, como nunca tinha visto antes. Como nós temos acesso hoje à internet, a vários estudos, isso tem aumentado, né, Gabriel? Com certeza. O fermento aí, irmãos, o falso ensino, a falsa igreja, pode escrever também a igreja apóstata, né? A igreja da apostasia. Então você vai ver muita coisa aí, irmãos. Olha que tremendo, a gente que gostou da gente estudando a Bíblia aqui hoje. Mas quantas outras pessoas não estão ouvindo palavras aí distorcidas ou com heresia? Por quê? É a igreja apóstata, é a falsa igreja. Amém? Deus abençoe, pastor Eduardo. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus, estamos com saudade de vocês. Verdade. Queremos tê-lo em Umuarama em breve, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Abra comigo lá agora, em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Amém? Olha lá. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti,
que deixas Jezabel, coloca entre parênteses aí, Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Coloca esse versículo 20 inteiro aí entre parênteses. E coloca aí Jezabel. O que é Jezabel? É a falsa igreja, é a igreja apóstata. Amém? Olha só, a parábola do fermento, então, nessa comparação que nós fazemos com as 7 igrejas de Apocalipse, vai nos remeter à igreja de Tiatira. Amém? A igreja de Tiatira significa provação, mas também significa galardão. É uma igreja que, em seu contexto histórico, passou por muitas provações. Olha lá. No contexto histórico dessa parábola, a igreja de Tiatira, lembra, nós estamos sucedendo a parábola do grão de mostarda. Foi quando a igreja deixou de ser uma igreja perseguida e passou agora a ser uma igreja, uma instituição de destaque no Império Romano. Se tornou a religião oficial do Império Romano. Amém? Na sequência, agora nós temos a igreja de Tiatira, que é onde o quê? Que é onde esse Império Romano, é onde a falsa igreja que se instalou ali, ela começa a ter uma influência. Ela vai começar a inserir o fermento no meio da massa. E aí nós temos as falsas doutrinas, os falsos ensinos. Algumas coisas, poucas coisas tenho contra ti. Tens aí Jezabel, mulher que se diz profetiza. Tá vendo? É a mulher aqui da parábola. É a falsa igreja. Glória a Deus. Anota aí na sua Bíblia. Aleluia. Vamos voltar lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Coloca isso entre parênteses aí. Falso ensino. É o fermento no meio da massa. Para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da fornicação. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das tuas obras. E aqui nós continuamos na sequência da carta, olha lá. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que venha. Então tem muitas pessoas que, apesar de estarem nesse contexto de contaminação, vamos dizer assim, nesse contexto de influência do fermento, não se deixaram levar pelos falsos ensinos, não se deixaram levar pelas falsas doutrinas. Retém o que você tem, guarda o que você tem e permaneça firme, que o nosso rei está voltando. Glória a Deus. Amém? Nós cremos nisso. Glória a Deus. Amém. Volte lá para Mateus 13. Olha lá, não precisa abrir, né? Lucas capítulo 13, versículo 20 vai narrar a mesma parábola, com uma diferença. Aqui em Mateus 13, 33, vai falar que a mulher toma e introduz em 3 medidas de farinhas o fermento. Lá em Lucas 13, do 20 ao 21, vai falar que a mulher esconde o fermento na massa. E por que é interessante a gente ler a mesma parábola em todos os evangelhos? Porque em cada um dos evangelhos, em cada um deles vai trazer uma visão diferente e um complemento da parábola. Se o fermento é uma coisa boa, por que Lucas vai dizer que a mulher colocou escondido? Se fosse algo bom, não teria sido colocado escondido. Por que vai pôr escondido se é algo bom, pastora Val? Precisa? Não. Mas Lucas vai dizer
que a mulher escondeu o fermento na massa, colocou sorrateiramente o fermento na massa sem que ninguém percebesse, porque é assim que os falsos ensinos são colocados, porque é assim que os falsos mestres fazem, colocam escondidos no meio da massa o falso ensino. Então cuidado com aquilo que você vai ouvir, com aquilo que você vai assistir, com aquilo que você vai ler, com os livros que você vai ler. Por quê? Porque normalmente esses falsos ensinos são colocados de forma sorrateira no meio da massa. E se você tem ali, conhece a palavra de Deus, a palavra fala assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, nós vamos filtrar, quando nós lemos um livro ou qualquer outro material, o que está de acordo com a palavra de Deus ou o que o inimigo está tentando infiltrar. Amém. Ali, né? Com certeza. O que a pastora Val comentou aí disse aí nos comentários, o bom é sempre exposto. Se o fermento fosse coisa boa aqui, a mulher não ia querer esconder na massa. Ia falar para todo mundo, estou colocando fermento. Mas não, ela escondeu na massa. Olha lá. Introduz em 3 medidas de farinha. Coloca entre parênteses aí, 3 medidas de farinha. Glória a Deus. 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha é a quantia, né? É a medida de uma das ofertas bíblicas. A primeira vez que surgiu essa medida como uma oferta foi em Gênesis capítulo 18, versículo 6. Vamos ler lá? Gênesis 18, 6. Então Abraão estava recebendo aí um visitante muito especial e ele falou assim, versículo 6: E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Ou seja, pelo princípio da primeira menção, nós vemos que ele quis oferecer 3 bolos em 3 medidas de farinha, né? Então a gente pode aplicar e entendemos que essa questão de 3 medidas vai falar sobre uma oferta, vai falar sobre uma oferta de hospitalidade, vai falar como nós devemos ser hospitaleiros com a palavra de Deus para os nossos corações. Amém? O problema é que se o fermento é introduzido nessas 3 medidas de farinha, o nosso relacionamento, a nossa hospitalidade para com Deus é prejudicada. Olha que forte isso, irmãos. Porque essa oferta de 3 medidas de farinha é para te aproximar do Senhor. Mas se jogar fermento nesse meio, aí complicou. Aí o ensino fica pervertido. Aquilo que era para te aproximar de Deus te afasta. Te afasta. Muito sério isso, amém? Anota aí na sua Bíblia então 3 medidas de farinha. Tem várias outras ofertas de Levítico. O Gui perguntou, Gabriel, estas 3 medidas de farinha apontam para a Trindade? Gui, eu não estudei nada nesse sentido, é uma coisa que a gente pode verificar. A princípio, meu entendimento, eu aplico a questão das ofertas, porque 3 medidas de farinha fala muito sobre as ofertas que eram apresentadas na época tanto de Abraão como na época dos sacerdotes em Levítico. Amém? Mas é um ponto a ser observado isso aí que você colocou. Olha lá. Introduz 3 medidas de farinha. Então tem várias outras textos de Levítico que também vai contar sobre as ofertas. Você pode estar lendo depois, que vai falar que tinham essas mesmas medidas de farinha. Até que tudo esteja levedado. Então esse é o significado da parábola do fermento. Ela vai nos advertir, vai nos falar do cuidado que a gente tem que ter para não misturar o pecado no meio da massa. Para não misturarmos falsos ensinos na doutrina. Não podemos perverter o evangelho da graça. Não podemos misturar graça com obras. Não podemos misturar salvação com reino. Não podemos misturar arrebatamento com outras coisas. Não pode ter mudança ou distorção no ensino da parábola. Amém, irmãos? Que o Senhor possa guardar o seu coração
que você possa orar pelas pessoas que estão às vezes congregando ou estão presas em circunstâncias onde o fermento está muito na massa, muito em evidência na massa, porque isso aí pode corromper toda a doutrina, né? Eu me lembro que quando a gente não tinha essa revelação que nós temos hoje a respeito da salvação, a respeito do reino, a respeito do dom gratuito de Deus para com as nossas vidas, a respeito do Evangelho da Graça, a forma de ler a Bíblia era diferente. A forma também, Gabriel, de se apresentar a Deus era diferente. Porque eu lembro que antes de entender sobre salvação, sobre essa graça que nos é dada, nós não merecemos, mas nós recebemos essa graça, esse presente de Deus. Nós nos apresentamos a Deus embaixo de acusação, de pressão. Então o relacionamento com Deus ficava muito difícil, ter um relacionamento com Ele. Para você ver, era o fermento que estava ali no meio da massa, corrompendo o relacionamento com Ele. O Senhor queria ter um relacionamento íntimo, mas vivia debaixo de acusação, porque estava debaixo da lei. Então não conseguia me relacionar com Deus, porque a todo momento achava que Deus estava nervoso, estava querendo me punir de alguma maneira, e não é dessa forma. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz com a finalidade de nos levar de novo ao nosso relacionamento com o Pai. Isso é maravilhoso. Amém. Então que nós possamos então guardar o nosso coração, possamos manter a parábola aí, a palavra de Deus em nossos corações. Amém. Livre das falsas doutrinas, livre do fermento que é o pecado. Amém? Então olha lá. Terminamos aqui essas 3 parábolas, do joio e do trigo, do grão de mostarda, parábola do fermento. Todas elas são sequenciais, falam e convergem sobre o mesmo ponto. Amém? Então guarde isso no coração de vocês. Espero que Deus esteja abençoando cada vez mais a sua vida. Deus abençoe a vida do Osmar Pedro, pastor Amém, André que está nos acompanhando. Que o Senhor nos abençoe de forma poderosa. Amém? Vamos orar encerrando, para que o Senhor possa guardar o seu coração, para que o Senhor possa guardar os nossos corações, que nós possamos, como aprendemos hoje na parábola do grão de mostarda, sermos frutíferos, que nós possamos não ser uma árvore para abrigar as aves do céu, mas que nós possamos ser um grão de mostarda que vai se tornar uma planta para multiplicar, para frutificar, e não apenas para querer destaque ou para querer eminência e ficar se aparecendo, que nós possamos ser frutíferos, que nós possamos ser uma igreja livre do fermento também. Amém? Antes da Karina orar, só queria comentar mais uma coisa. Você percebeu, irmãos, que uma igreja perfeita, nessa dispensação que nós estamos vivendo, volto a dizer, é uma utopia? Não existe. Não existe? Independente de onde você estiver, irmão, cuidado, porque lá pode ter fermento na massa. Lá pode ter as aves do céu. Lá vai ter o joio no meio do trigo. Vai ser assim. Mas nós vamos prevalecer, vamos ficar firmes e esperar a vinda do nosso Senhor Jesus. É isso mesmo. Eu vejo assim que essas parábolas, Gabriel, nos traz algumas advertências, nos traz de volta ao prumo, ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Essas parábolas estão endireitando as nossas veredas, Sim. Estão nos levando a estar vigilantes, porque eu creio que a volta de Jesus está breve, o Senhor está aí às portas, e nós como igreja temos que estar preparados para a volta do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz por cada um de nós, para nos reconciliar com Deus. Então não vamos viver debaixo de acusação, mas vamos viver nessa graça que está liberada sobre cada um de nós. E eu falo que essa graça é um pacote completo para todo o nosso ministério na terra. É a bagagem completa. Eu sempre falo assim, imagine um acampamento. Você vai acampar, então você tem que levar vários materiais para esse acampamento. E essa graça que vem através da salvação é tudo isso que nós precisamos para o nosso tempo de peregrinação sobre a terra. Então, tudo já está em você, todo o potencial já está em nós. Nós só precisamos deixar que esse Espírito que habita dentro de nós seja liberado. Amém. E alimentarmos ele diariamente para que nós venhamos estar sensíveis à voz do Espírito. Não viemos cair em nenhum desses laços que foram citados através dessas parábolas. Amém. Isso é muito forte, Glória né, Gabriel? Amém. Coloca a mão no seu coração e vamos orar.
Amém. Foi muito gostoso estar com vocês. Essa foi a nossa terceira transmissão. Nós voltaremos provavelmente na segunda-feira. Isso. Amém? Voltaremos na segunda-feira. Esteja ligado aí, a gente vai estar mandando mensagens aí nos grupos da igreja, avisando também pelo Facebook da igreja. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Creia que nós vamos ainda estudar várias outras parábolas e eu creio que vai ser tremendo. Tem muita coisa para a gente estudar ainda, hein? Amém. Ô Gabriel, vamos sortear uma camiseta para quem der aí a dica de qual vai ser a próxima parábola que nós vamos explicar na segunda-feira? Na verdade, a gente não decidimos qual vai ser, né? Vamos fazer assim então. O pessoal posta aí, coloca aí qual que é a parábola que você gostaria de estudar. A primeira, claro, que falar, né? né? E aqui a gente estudar, se você acertar, você vai ganhar uma camiseta, amém? O primeiro que acertar, tá, pessoal? Nós vamos dar camiseta para todos. Amém. Glória a Deus. Então aí você vai já colocando aí qual vai ser a próxima parábola que nós vamos estar aqui estudando. Eu creio que esse tem sido um tempo de ensino sobre as nossas vidas e a palavra diz, nós conhecemos e nós somos libertos. À medida que nós recebemos a palavra, nós vamos sendo libertos pelo Senhor. Que em nome de Jesus essa palavra esteja contagiando o nosso coração nesses dias. Amém. É um tempo que o Senhor quer nos usar, como Gabriel pregou domingo, de maneira diferente. Mas o Senhor, em nome de Jesus, eu creio que será algo grandioso, Gabriel. O Senhor, Ele está levantando a igreja nesses Amém. últimos dias. Não é por acaso que nós estamos passando essa situação a nível mundial. O Senhor vai nos levantar Amém. em nome de Jesus como boca profética nesses dias. Tome posse dessa palavra, que o Espírito Santo de Deus esteja te tomando nesses dias, que o Senhor venha te dar muitas experiências com Ele. Vamos orar? Vamos orar. Coloca a mão no seu coração aí, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Amém, nós te agradecemos por mais essa noite em que princípios Amém, estão Jesus. sendo lançados sobre nós. Senhor, Amém, o Senhor está Pai. criando um alicerce, para que em cima desse alicerce que é Cristo, que é a rocha, o Senhor venha começar a construir sobre as nossas vidas, Pai. O Senhor quer nos usar para frutificar, Senhor. Nós falamos essa noite sobre frutificação, que não devemos crescer para nos exaltar, mas que em nome de Jesus o Senhor quer nos usar nesses dias para dar muito fruto. A tua palavra está escrito: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito Amém. Fruto. Assim Amém. sereis meus discípulos. Pai, em nome de Jesus, que essa unção de frutificação esteja, Senhor, adentrando, Senhor, a casa dos teus filhos e esteja tomando eles da cabeça à planta dos pés. Amém. Que neste momento uma unção Amém. de frutificação venha tomar cada um deles. Amém. Que o Senhor venha nos usar nesses Amém, últimos Pai. dias, porque nós sabemos que o Senhor está às portas e nós queremos estar, Senhor, em nome de Jesus, uma noiva preparada, Amém. ataviada, Senhor, para a tua volta. Senhor, em nome de Jesus, tira todo o fermento, Amém. Senhor, no meio de nós. Em nome Que em de Jesus, nome de Senhor. Jesus, toda falsa doutrina, nós não viemos cair nessas redes do inimigo, mas que em nome de Jesus, o teu Espírito que habita em Amém. nós, venha nos tomar, nos dando sabedoria, inteligência, um discernimento, Pai, para entender a tua palavra com profundidade, em nome de Amém. Jesus. Em nome de Jesus. Glória Amém. a Deus. Nós estamos aqui muito felizes de estar com vocês todos os dias. Estamos tendo vários testemunhos, várias perguntas, várias pessoas mandando as experiências que estão tendo com Deus. Isso mesmo, vamos avançar como igreja. O Senhor nos chamou para isso. As boas obras, Gabriel, Amém. o Senhor já preparou. Agora é só Já a gente tá andar por pronta. elas. Agora é só andar nas boas obras que o Senhor já preparou. Que essa unção de frutificação esteja invadindo o teu lar, a vida do seu cônjuge, dos teus filhos, e que nesses dias nós venhamos experimentar o sobrenatural de Deus. Deus abençoe poderosamente o seu final de semana. Amém. Que você Jesus. possa ser um vaso de Deus, um instrumento nas mãos de Deus, aonde quer que você estiver. Que você possa se posicionar, porque você é sal da terra, luz do mundo. O Senhor te chamou para esse tempo do fim, para esse tempo que antecede o arrebatamento da igreja, para que você possa estar sendo um atalaia nesse tempo. Deus te abençoe de forma poderosa. A gente se vê novamente na segunda-feira aí para estudar outra parábola. E podem postar os comentários aí e depois a gente vai estar avisando quem ganhou a camiseta, amém? Grande abraço, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe grandemente. Abraços. Tchau.